Hoje vamos apresentar o projeto Quinta Monroy, desenvolvido pelo arquiteto chileno Alejandro Aravena. Aravena formou-se em 1992, tornou-se diretor executivo do Escritório de Arquitetura Elemental e desde então foca em desenvolver projetos de interesse social. Durante sua atuação, Aravena recebeu diversos prêmios, inclusive o Prêmio Pritzker de Arquitetura em 2016. O projeto está localizado no centro de Iquique e foi concebido para abrigar cerca de 100 famílias que já ocupavam irregularmente a área do projeto. Por estar em uma área central, o custo da terra foi maior que o planejado, portanto, tiveram que economizar na construção das residências. Por isso, o escritório teve a ideia de conceber casas com apenas 50% de toda a sua estrutura, entregando as partes mais caras, como hidráulica, e deixando para que a própria população terminasse o restante. O projeto está localizado em uma área central, entre o porto e a zona hoteleira, com o centro histórico e a área turística um pouco mais distantes. Nota-se que atualmente ele se encontra em um contexto urbano mais consolidado, já que em um primeiro cenário ele era utilizado para atividades agrícolas e se encontrava em uma área periférica da cidade. Eventualmente, esses loteamentos foram ocupados de maneira irregular por essas famílias de baixa renda, onde não havia infraestrutura e saneamento básico. No entanto, após muitos anos, esse cenário começou a mudar com projetos de urbanização e regularização. Com esses processos de urbanização e regularização, a cidade foi se moldando de outra forma. A gente percebe, principalmente nessa imagem acima à direita, a implantação do antes e depois do loteamento. Antes é a forma que as famílias estavam ocupando esse espaço de maneira irregular, e o depois é como o projeto foi implantado nessa cidade. Fazendo uma análise do entorno, percebemos que ele é diversificado, rodeado por alguns comércios, serviços e equipamentos urbanos, e por esse motivo se fez imprescindível a permanência da população nesse terreno que já estava previamente ocupado. E, além disso, também houve a preocupação em encaixar as tipologias das edificações com o conjunto das demais construções, já que predominam esses gabaritos baixos entre 2 e 3 pavimentos e que também utilizam a largura total do lote. Em relação aos aspectos de implantação, nós trouxemos uma planta de situação que mostra que o conjunto está localizado no meio de quadra. Além disso, não há muita vegetação no entorno, somente algumas árvores pontuais. E também não foi previsto nenhum tipo de projeto paisagístico para a área. As sombras existentes nas áreas livres são das próprias edificações do local, e também, devido à baixa precipitação, não foi prevista drenagem no projeto. Bom, sobre a tipologia desse projeto, nós temos casas em fita, tanto térreas quanto duplex, organizadas em blocos e módulos, na repetição desses módulos. Um módulo tem 3x6. Aqui na imagem à esquerda, nós podemos ver como funciona a casa térrea, em que, no bloco A, nós temos 2 módulos que já são entregues prontos, e o B, que é uma possibilidade de expansão. Já a tipologia do pavimento superior, que é duplex, são 2 módulos construídos, um em cada pavimento, e mais 2 módulos com possibilidade de expansão, ou seja, você pode aumentar a casa em 100%. A implantação desse projeto é muito interessante, porque eles otimizaram a área do terreno para colocar essas 92 habitações, de modo que elas ficassem, essa junção de blocos, otimizando a área e criando 4 pátios independentes internos. A maioria dessas unidades estão voltadas para os pátios internos, o que garante uma maior privacidade e um senso de coletividade ali com os moradores dos blocos. E algumas unidades são organizadas em 2 fileiras, que são acessadas pela rua, como a gente pode ver os acessos e a organização desses pátios nessa figura. Nos aspectos funcionais e programáticos, o objetivo era conceber um projeto que contemplasse a maioria das atividades. Para isso, entregaram as unidades sem parte fixas, com uma planta livre. Assim, o morador poderia estabelecer a função do espaço, dormir, trabalhar, estudar, enfim, por meio do mobiliário, e apenas as partes da cozinha e banheiro por conter a hidráulica eram fixas. Partindo para a arquitetura incremental, podemos entender esse conceito como um processo gradual, em que um projeto principal, ou seja, considerado embrião, sofre alterações pelos moradores. Logicamente, tudo depende da disponibilidade de cada morador. Então, o escritório elemental partiu justamente desse conceito e passou a enxergar essa autoconstrução, essas modificações como uma solução e não como um problema, visto que a disponibilidade de recursos não era suficiente para entregar uma moradia completa.
As imagens mostram justamente esse processo gradual. Na primeira, podemos ver as residências exatamente como elas foram entregues. E na segunda, a gente já pode ver essas modificações que foram feitas ao longo do tempo. Ainda no sentido da arquitetura incremental, nós podemos observar que os principais conceitos desse projeto são a flexibilidade e a adaptabilidade. Isso porque ele permite um controle de expansão personalizado para cada morador, o que não vemos geralmente em habitações de interesse social, nas quais há apenas um layout possível para diversos perfis familiares, o que não condiz com as realidades vividas. Como podemos observar na planta do térreo, ele pode ser ampliado para a lateral e para os fundos. E também há uma sugestão de layout, porém, ele é totalmente personalizável para cada família. Já o duplex pode ser ampliado para as laterais, sobre a laje da unidade térrea. Apesar dessas divisórias de fácil remoção trazerem flexibilidade, elas também podem trazer prejuízos, porque uma modificação em um módulo pode alterar todo um conjunto. E muitas vezes essas alterações não são fiscalizadas. Aqui nesse corte temos 3 unidades duplex e 2 térreos, onde é possível observar as paredes de fácil remoção para ampliação das residências. E aqui nós temos a elevação frontal e corte transversal para entender um pouco mais da dinâmica dessas unidades. Em relação aos aspectos formais e estéticos, o escritório adotou formas lineares, gerando vários volumes retangulares que são separados pelos espaços onde futuramente seriam as ampliações. As fachadas são compostas pelo bloco de concreto. Acredita-se que essa escolha tenha sido motivada justamente pela limitação financeira. As fachadas também recebem as aberturas, que são compostas por vidro e alumínio. A madeira também é utilizada no projeto para demarcar principalmente as entradas, como as escadas, guarda-corpos e também portas principais. A cobertura é basicamente um telhado embutido. Não se sabe exatamente qual telha foi utilizada, mas devido à leve inclinação proporcionada pela pequena dimensão das habitações, conseguiu-se um aspecto de leveza, pois não foi necessário um elemento muito alto para cobrir o telhado. As unidades possuem sistema estrutural independente, com pilares, lajes e vigas em concreto pré-moldado, e as paredes de vedação são feitas de blocos de concreto. A parede que separa a área livre da área de ampliação foi executada em painel de OSB, um material de menor custo e mais fácil de ser retirado para quando houvesse ampliação. As escadas, as vigas de sustentação e o piso do segundo pavimento são feitos de madeira. Com esse esquema, podemos entender melhor quais os materiais utilizados e onde eles estão localizados. Por fim, trouxemos essas fotos da construção em que podemos ver a diferença dos materiais utilizados nas paredes permanentes e nas que dariam espaços às ampliações. Já em relação ao conforto ambiental, nós percebemos que todas as edificações recebem sol em algum período do dia, seja da manhã, do meio-dia ou da tarde, e que não há nenhum tipo de proteção solar, como brisas ou até mesmo vegetação. As paredes de vedação são de blocos de concreto, um material com boa resistência térmica, porém os telhados são de telhas de zinco, que absorvem muito calor. Já os ventos predominantes vêm do nordeste e do sudeste, e a disposição das edificações em fita dificulta a passagem do vento em alguns pontos. As aberturas deixadas entre as edificações permitiriam uma boa passagem de vento, porém esses espaços foram fechados devido às ampliações. Quanto às estratégias de sustentabilidade existentes no projeto, podemos apontar o baixo custo, o uso racional de recursos, já que foi entregue uma meia casa, o orçamento era pequeno, o que exigia um uso eficiente dos materiais de construção. O uso do terreno, que foi inteligente porque concentrou as habitações em um terreno relativamente pequeno, apesar de ter ocasionado uma densidade urbana desfavorável posteriormente. O uso de sistemas construtivos e materiais simples. E algumas estratégias de sustentabilidade possíveis no futuro são a incorporação de tecnologias como coleta de água da chuva e painéis solares, a gestão dos resíduos gerados pelas obras feitas pelos moradores e a incrementação de espaços verdes e áreas comuns para os moradores. Quanto à adaptação aos impactos climáticos, podemos apontar que Iquique fica a oeste do deserto do Atacama. Apesar de não se configurar como uma região extrema, é importante que haja ventilação natural e sombras, que é possibilitado justamente pela expansão que pode ser feita pelos próprios moradores, criando varandas e novos ambientes. Além disso, é importante reforçar as normas de construção, porque elas são de responsabilidade dos próprios moradores e não há fiscalização.
Sobre a resiliência estrutural, podemos afirmar que há flexibilidade na expansão, permitindo que as famílias adaptem às suas necessidades ao longo do tempo, inclusive às condições climáticas locais. Além disso, o Chile é uma região com alta atividade sísmica, ou seja, há muitos terremotos e é preciso que o projeto estrutural dessas unidades se atentem a essa condição local. Portanto, acreditamos que o projeto tenha sido uma grande inovação social para a época ao propor esse tipo de solução ao déficit habitacional. Apesar dos pontos qualitativos, percebe-se também faltas no projeto, como por exemplo das áreas livres, que foram entregues sem equipamento de lazer e também vegetação. Além disso, surgem algumas questões, como por exemplo, como seria a qualidade dessas construções incrementais. Porém, o próprio arquiteto defendeu que ao entregar o embrião da casa com as partes mais complexas como hidráulica bem estruturada, essas ampliações não precisariam de uma preocupação muito grande. Outro ponto a se refletir seria em relação à estética, pois devido aos vários fatores que influenciam essas reformas, como disponibilidade financeira, materiais, mão de obra, o arranjo de todo o conjunto poderia ter um aspecto visual desagradável, devido à multiplicidade de materiais, formas, enfim.